Olá, paz do Senhor para todos. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já se inscreva, deixe seu like, compartilhe, para que mais pessoas possam estar sendo edificadas por essa palavra, né? E eu quero agradecer, né, a todos os novos inscritos que se inscreveram no canal. Dizer que é uma honra, né, estar cada vez ministrando a palavra do Senhor, né, mesmo da maneira simples, né? E eu sou muito feliz por cada inscrito que se inscreveram no canal, né? Que o Senhor possa abençoar grandemente, né, a vida de vocês e que esse canal cresça, né, grandemente para a edificação de muitas pessoas e transformação, né? Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, né? E hoje estarei passando para deixar uma breve palavra de meditação, né? Que se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o 23, que vai falar, né, acerca, né, do pecado. Muitas vezes nós não gostamos, né, de falar sobre esse assunto, mas é necessário, né, porque o pecado, né, faz a separação, nossa separação entre Deus e nós, né, que se nós estamos em pecado, né, o Espírito Santo, né, automaticamente ele já não está ali habitando em nosso corpo, né, porque o Espírito Santo ele é santo, né. Já diz a palavra santo, né? E estarei fazendo uma breve oração, né? Para que nós possamos estar falando acerca dessa palavra, né? E que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nos colocamos diante da Tua presença para bendizer e glorificar o Teu nome. Queremos, Senhor Deus, neste momento, pedir perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, seja por palavra, ações, Senhor Deus. Queremos, Senhor, neste momento, te agradecer por todas as bênçãos concedidas, te agradecer porque o Senhor é bom e eternas são as tuas misericórdias. Muito obrigada, Senhor, por cada inscrito no meu canal. Que esse canal, Senhor, seja um canal de bênção para a edificação de muitas vidas, Senhor, e transformação. Porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, Senhor Deus. Fica conosco. Oremos e te agradecemos. Amém. Diz assim, irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Saberemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porque o 8, né? Volta aqui. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Saberemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quando a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando a viver, vive para Deus. Assim também vos considerais certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele que a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou para a obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina e que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresenteis os vossos membros para servires a imundícia e a maldade para maldade, assim apresentais agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. Porque quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, eu estava pedindo uma direção, ao Espírito Santo, uma palavra a deixar nesse momento, para a nossa edificação, e veio esse versículo, falar sobre o pecado. Eu acho que já tive falando sobre o pecado, em vídeos anteriores mas a palavra do Senhor, ela se renova a cada momento que nós lemos a palavra do Senhor e falamos, E dizer que, quando nós estamos no pecado, estamos mortos para Cristo. E quando nós estamos, debaixo da graça de Deus, por isso que Jesus morreu e ressuscitou na cruz, para que nós tivéssemos salvação. Porque se não fosse pela morte de Jesus, como nós seríamos salvos, Não teria essa oportunidade de nós nos arrepender e pedir perdão pelos nossos pecados, E Jesus nos perdoar, através do sacrifício dele ali na cruz, E nós tivéssemos a redenção, E aqui vai dizer assim: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele, Se nós estamos mortos para o pecado, como que nós continuaremos vivendo no pecado se nós morrermos para o pecado, Aceitamos Jesus, E nos entregamos nosso coração para o Senhor, E confessamos o Senhor com a nossa boca, Que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor e nosso Salvador, E não tem como, irmãos, se nós estamos debaixo da graça e obediência a Deus, servindo a Deus e continuar vivendo no pecado, Não tem como, porque ali o Espírito Santo não habita em templos que está dessa forma. Muitas vezes, nós estamos congregando na igreja, procurando buscar Deus, mas ali tem alguma coisa errada que nunca muda na nossa vida, porque aqueles velhos pecados antigos que nós não confessamos ao Senhor, porque a palavra do Senhor fala que se nós confessarmos o nosso pecado, nós alcançaremos misericórdia e graça, E infelizmente nossa tendência quando nós pecamos, em vez de nós nos arrependermos e chegarmos ao Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados, infelizmente nós queremos nos esconder, E o inimigo ali vem a acusação em nossa mente, vem falar muitas coisas na nossa mente que não tem mais jeito, tal. Infelizmente por isso que tem muitas pessoas que tiram a sua própria vida, porque ela está ali sobrecarregada, está no pecado ou está sobrecarregada, pela voz do inimigo ali no ouvido, e ela não dá ouvido para a voz do Senhor, que ali tem 3 vozes: a nossa voz falando conosco, que não tem mais jeito, que acabou, e ali tem a voz do inimigo que nos acusando, e a voz do Espírito Santo para nós nos achegarmos ao Senhor e Ele nos perdoar. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nos arrepender de verdade, que não basta ter só remorso, Eu tiro por mim mesmo, quando toda vez que eu cometi um pecado que não agradava o Senhor, o Espírito Santo ele incomodava dentro de mim, e eu sentia aquilo ali, eu sentia
como se eu tivesse imundo ali, né? E sentisse assim vergonha, né? E repúdio pelo aquilo que eu fiz ali naquele momento, mas eu acredito que era o Espírito Santo incomodando ali dentro de mim, da minha alma, né? E ali, a partir do momento que eu decidi, né, se entregar ao Senhor e vigiar sobre os pecados que o inimigo mais nos persegue, porque assim, tem na nossa vida pecados que, se nós não lutarmos para sair dele, infelizmente, né, nós vamos morrendo aos poucos. Nós vamos morrendo espiritualmente, né? Nós vamos morrendo porque ali nós não arrependemos do nosso pecado. Não adianta nós termos só remorso do que nós fazemos e não nos arrepender de verdade, né? É necessário que nós nos arrependemos e deixamos, né? Aí me lembro daquela passagem, né, que fala sobre aquela mulher prostituta que veio até Jesus, né? E ele falou para ela assim que seus pecados estão perdoados, vai e não peques mais, né? Não é vai e peques mais, não, vai e não peques mais, para que não volte tudo a velha vida acontecer novamente, né? E continuando aqui, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos-nos também em novidade de vida, né? Pelo meu entender, essa novidade de vida é que nós andamos na luz, né? Deixamos a escuridão, nós andamos em alegria, né? Teremos paz na nossa mente, no nosso coração, né? Porque quando nós estamos em pecado e não nos arrependemos dele, nós vivemos com o coração aflito, angustiado e perturbações na nossa mente. Quando nós vamos dormir, nós não conseguimos dormir direito, né? Porque o inimigo vem ali nos perturbar, né? Por causa daquele pecado, né? Porque se formos plantados juntamente com ele na semelhança da morte, também o seremos na ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi ele que crucificado, com ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, né? Por isso que eu falei lá atrás, né? Através da morte de Jesus na cruz, ele crucificou a sua carne por amor a cada um de nós, né? Para que nós tivéssemos redenção, né? Nos arrependemos e ele nós alcançamos misericórdia através disso, né? Para terminar, irmãos, para esse vídeo não ficar muito longo, vou ler aqui. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer em sua concupiscência. Nem tampouco apresenteis vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, né? A palavra do Senhor fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu vejo, infelizmente, muita gente, né, falando assim, o corpo é meu, vou fazer o que eu quiser, né? Não tô falando ali de tatuagem, não tô falando assim disso, né? Tô falando de coisas mais graves, de pessoas que estão na prostituição, né, achando que tá tudo normal, né? Ali vendendo o seu corpo, né, para ganhar dinheiro, essas coisas, ou então nem para isso, nem para ganhar dinheiro, né? E eu creio que o Espírito Santo fica muito triste, né, porque estamos ali usando o nosso corpo para o pecado, né? E ali o Espírito Santo não habita, né? Porque o Espírito Santo, ele é santo, ele não habita em templo sujo, né? E eu fico muito assim, pensando, às vezes eu paro para pensar, né? Que eu fico triste, né, por muitas pessoas, né, estar ali vivendo no pecado e achar que tá tudo certo, né, é normal, né, estar ali prostituindo, né, vendendo seu corpo, usando seu corpo para o pecado, né. A palavra do Senhor fala que tudo que nós formos fazer, né, nosso corpo, de tudo em nós, temos que glorificar o Senhor, né. Não é que nós temos que ser taxados, né, não poder usar maquiagem, não poder usar um batom, tal, usar uma roupa assim, uma roupa de manguinha, sem manga, porque tem muita gente que é tão religioso que não pode usar batom, não pode cortar o cabelo. Isso é religiosidade, não tem nada a ver com a crença, né, que nós cremos em Jesus, né. Jesus na Bíblia não fala sobre isso, né, que é pecado usar batom, usar esmalte e tal. Isso as pessoas vivem religiosidade e não foca a sua vida, né, totalmente no Senhor, né.
E ali faz com que a pessoa ali se condene, né? Ela acha, ela mesma se auto se condena, né? Mas o Senhor nem nos condenou, né? E ela se condena e condena os outros, né? Acaba sendo ali fariseus por achar que são mais santos do que os outros, né? Pelo fato delas não usar aquilo e a outra pessoa está usando, né? E eu tiro por mim porque eu uso maquiagem, passo batom, né? Eu uso a calça e eu sinto a presença do Espírito Santo na minha vida, né? E eu acredito que isso não tem nada a ver, né? Tem muitas coisas que tem nada a ver, isso é normal, outra coisinha que faz crente se dar mal, tem muita gente que fala isso, né? Mas assim, o que importa é o nosso coração estar limpo diante de Deus, né? Não adianta eu usar uma saia longa, né? Usar um vestido longo se eu tô com o coração cheio de ódio, de inveja do meu próximo, não perdoar o meu irmão, né? Desejar o mal pro outro e não se alegrar com a vitória do outro, né? E para terminar, diz assim: mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Né, irmãos? Então, nós somos livres para a vida eterna, né? Não viver pecando, porque quando nós vivemos pecando, né, nós estamos abusando da graça, né? E quando Jesus voltar, se nós nos arrependermos, continuar nessa vida, né, infelizmente nós não entraremos no céu, né? Porque a palavra do Senhor fala que é necessário que nós sejamos limpos de mão e puros de coração, né? Santificar e limpar as nossas vestes, né? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva, compartilhe e deixe seu like para que esse vídeo, o YouTube, né, passe para frente para mais pessoas para estar assistindo esse vídeo e ser edificado, né, por essa palavra, né? E que o Senhor te abençoe grandemente, dê um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.